A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para os irmãos amados e queridos. Eu gostaria de convidá-los a lermos a palavra de Deus, refletir na palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler o Salmo 30. Vamos ler apenas o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia, Senhor. Por mais um dia que o Senhor cuidou de nós. Obrigado pela essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, para entendermos a Tua palavra, ouvirmos a Tua palavra, Senhor, e aprender com ela, para colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e que o Senhor nos separou para fazê-lo. Obrigado pela vida dos irmãos, das irmãs, de todos aqueles que te reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. E também daquelas pessoas que ainda não fizeram, mas que têm a oportunidade ainda de fazê-lo, porque a sua volta é iminente. Nós cremos nisso, meu Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, este versículo que nós lemos aqui agora, a parte B dele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O que isso significa? Isso significa, queridos, que pelas misericórdias do Senhor, a tristeza não é algo duradouro, não é algo definitivo na vida do crente. O povo de Deus não está, como todos nós sabemos, imune às angústias na vida. Porém, nós não podemos deixar de notar o cuidado do Senhor para conosco sempre que nós estamos passando por momentos de tribulação. Porque somente o nosso Senhor pode conduzir um estado de angústia. Somente o nosso Senhor pode transformar um estado de tristeza em um estado de alegria incomparável. Esse texto que nós lemos, irmãos, no Salmo 30, versículo 5, foi o salmista Davi quem escreveu. Ele escreveu isso, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós podemos perceber que esse texto, o texto bíblico, mostra que o rei Davi ele escreveu essas palavras após ele ter enfrentado um momento muito difícil na sua vida. Parece que o rei de Israel, quando ele escreveu isso, ele havia passado por um momento de grande sofrimento. E isso levou a ele ter uma experiência de quase morte. Talvez por causa de uma enfermidade, não sei. Os irmãos podem depois ler o Salmo 30, a partir do primeiro versículo até o 10, os irmãos vão entender esse contexto. Então, além disso, o Davi, o rei Davi, ele declara nesse salmo, ele reconhece que aquele sofrimento que veio sobre ele, que o atingiu no momento de orgulho e de prosperidade, ele estava passando numa fase próspera e ele foi atingido por um sofrimento. Por isso ele relacionou a dor que ele estava sentindo com o derramamento da ira de Deus sobre ele. Como nós vimos aqui na parte A do versículo 5, quando ele diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Então, irmãos, Davi ele sentiu tudo isso, mas a Bíblia nos diz que ele foi restaurado. Por que ele foi restaurado? Porque a graça infinita de Deus ela está sobre aqueles que o amam. Deus livrou o rei. E ele aplica aqui, o Davi, ele aplica essa palavra choro relacionada à dor mesmo, um sentimento de dor, de tristeza, de aflição, de angústia. E apesar de não sabermos, nós não temos a certeza, a exatidão da ocasião que ele sentiu essa dor, que essa dor veio sobre o rei Davi, as palavras que ele fala aqui no Salmo soam de forma familiar para todos nós, porque nós já passamos por
coisas terríveis e ainda vamos passar. Independentemente, irmãos, da idade, da onde você nasceu, do nível intelectual que cada um tem, da posição social e econômica, todos os seres humanos experimentam os sofrimentos dessa vida. E a principal causa desse sofrimento, do choro que vem até nós, é o pecado. Tudo isso acontece porque o ser humano é um pecador. Aquele que tem Cristo é um pecador que não vive pecando. Ele peca, mas ele se arrepende. E Jesus ele está com as mãos estendidas para nos levantar. Mas aqueles que ainda não se renderam a Cristo, que estão andando nesse mundo perdido, sem ter uma rota, sem ter um barco seguro ao qual navegar, eles estão perdidos. Precisamos entender isso com misericórdia. Aqui, irmãos, nós podemos notar também que quando Davi escreveu que o choro pode durar uma noite, nós temos que olhar para a pessoa do rei. Quem escreveu? Aqui não foi um simples camponês de Israel que escreveu tudo isso. Não foi uma pessoa simples do povo que estava passando por dificuldade, um pobre. Não. Aqui, irmãos, essa declaração foi do próprio rei da nação de Israel. Foi um dos homens mais poderosos da época. E ele, se os irmãos olharem aí no Salmo 30, mesmo que nós estamos lendo no versículo 6, vocês vão perceber que ele achava que ele era invencível. Mas esse mesmo rei, orgulhoso, ele não podia estar mais errado, porque ele percebeu que ele não era invencível. Por quê? Porque o choro veio sobre ele. O choro, ele passou por angústia, e isso ensinou uma lição muito grande para Davi. Nós podemos perceber que nos ensinamentos bíblicos, Deus usa, irmãos, o sofrimento como um instrumento para moldar o caráter dos seus filhos. Às vezes nós não sabemos, não entendemos por que passamos por certas coisas, mas Deus usa às vezes um sofrimento para que nós possamos ser moldados, o nosso caráter. Lá na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreveu sobre isso no capítulo 5, verso 3 e 4. Ele diz que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Aqui, irmãos, quando Davi também, outra coisa que a gente deve notar aqui, que quando ele declara que o choro pode durar uma noite, isso é uma declaração de adoração de Davi. Nesse sentido, ele escreve, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Essa é a parte A do texto que nós lemos. O que isso quer dizer? A disciplina, irmãos, divina, a disciplina de Deus, ela é dolorosa, mas possui, irmãos, o exato momento para chegar ao fim. Às vezes sobrevém uma dor sobre nós, mas vai acabar. Por quê? Porque a misericórdia de Deus, ela é firme e ela dura para sempre. Apesar das aflições, nós que somos cristãos devemos render graças ao Senhor, pois nós desfrutamos dos favores de Deus durante toda a nossa vida. Por isso temos que ser gratos a Ele. Nós vemos aqui, que é um contraste nesse versículo da parte A com a parte B, porque há uma ira passageira, que dura uma noite inteira, mas vem uma alegria pela manhã. Isso é um princípio que está em todas as Escrituras. Os irmãos percebam que o profeta Isaías, escrevendo no seu livro, no capítulo 54, versículo 7, ele diz o seguinte: por breve momento te deixei, mas com grande misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então nós temos que crer nessa palavra. Nós podemos ter a tribulação, mas a alegria ela vem pela manhã.
Porque quando Davi diz que o choro pode durar uma noite, aqui é uma expressão hebraica que sugere o quê? Alguém chegando, uma visita inoportuna para pernoitar. É como se ele dissesse assim, ao fim da tarde, né, no início do anoitecer, o choro pode chegar. Vai passar a noite ali. Mas é muito interessante a gente perceber que Davi ele faz questão de enfatizar que a visita do choro ela é passageira, queridos. Passageira. O choro dura uma noite apenas, não mais do que isso. Talvez a sua noite esteja sendo um pouco longa. Talvez a minha noite esteja sendo menos longa. Mas uma coisa é certa, ela vai passar. Porque vem o amanhecer e com o amanhecer vem a alegria. A expressão quando o salmista Davi coloca que a alegria vem pela manhã, irmãos, aqui no texto hebraico original, transmite um sentido de que o choro que você escutou a noite toda, ou seja, os problemas que você passou, pela manhã dá lugar a um brado de alegria. Isso é notável quando nós olhamos, né, para a Escritura, na Bíblia Sagrada, como que essa figura, né, de alegria é mencionada como renovação, como um novo começo. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então a palavra de Deus, irmãos, diz que a cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam. Os irmãos leiam lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e 23. Então, essa ideia ela é frequente nas Escrituras, de que o auxílio de Deus ele vem ao nosso favor como que rompendo a manhã. Então, olha, o conceito, né, que tem no começo do texto de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, também é amplamente desenvolvida e vista amplamente no Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo, irmãos, ele explicou aos seus discípulos que eles sentiriam tristeza, que eles chorariam, mas que Deus haveria de converter toda aquela tristeza em alegria. Está lá registrado no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 20 ao 22. Então, nós temos que entender uma coisa: se nós estamos em Cristo, cremos que o Espírito Santo habita em nós, o choro da noite jamais vencerá a alegria da manhã. Sem dúvida, né, irmãos, a maior razão e o fundamento da alegria do cristão, ela ressurge como uma manhã maravilhosa quando você está em Cristo Jesus. A ressurreição de Jesus, por exemplo, foi a aurora de um novo dia para todos aqueles que creem nele. Jesus é a nossa manhã. Cristo é o verdadeiro motivo pelo qual a ira de Deus não repousa sobre nós eternamente, irmãos. É por causa de Jesus, por causa do sacrifício que ele fez naquela cruz por todos nós. Hoje, por causa disso, nós temos paz com Deus e desfrutamos do seu favor por toda a vida. Então, o choro noturno não deve ser uma ocasião para o desespero. Aquele que não tem Cristo na vida, ele se desespera, mas nós não podemos nos desesperar por causa da ocasião de um choro noturno. Mas esse choro noturno, essa tempestade, essa tribulação que nós passamos, ela deve ser uma oportunidade para nós aperfeiçoarmos a nossa esperança em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 16, ele diz isso, ele fala que as tribulações momentâneas que nos sobrevêm produz para nós eterno peso de glória, irmãos, acima de toda comparação. Então, em nenhuma parte a Bíblia declara que a nossa vida terrena seria fácil. Essa história que falam por aí, irmãos, nesses cultos, entre aspas, de autoajuda, de que tudo é maravilhoso, que é só vitória, que você vai conseguir tudo, não é esse a essência das Escrituras. A Bíblia, ela nunca declara que nós vamos ter facilidade nessa terra. Deus nunca prometeu uma viagem tranquila para nós, mas prometeu uma chegada certa.
Então, irmãos, quando nós estamos fazendo essa viagem, que nós estamos fazendo aqui, que teve começo e terá fim, nós vamos vivendo o paradoxo cristão de que, mesmo entristecido, nós estamos alegres. Para o ímpio é difícil entender um negócio desse. Para aquele que não tem Cristo é difícil entender um negócio desse que Paulo escreveu aos Coríntios, lá na sua segunda carta, no capítulo 6, versículo 10. Ele diz claramente, mesmo que vocês estejam tristes, mas em Cristo vocês estão sempre alegres. Isso é maravilhoso, irmãos. Somente o Espírito Santo pode fazer uma obra dessa na vida da pessoa. Então, como a finalidade das nossas vidas, e nós fomos criados para isso, para dar glórias ao Senhor, nós devemos render glórias a Ele a todo tempo, em todas as coisas, não só nas coisas boas. Por isso, irmãos, antes de proclamar essa palavra, que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria veio pela manhã, o que Davi fez? O que ele conclama o povo a fazer? Ele chama o povo à adoração a Deus. Os irmãos leiam aí no capítulo 30 mesmo, que nós estamos lendo, o versículo 3, o que diz? Diz assim, ó, cantai ao Senhor, nós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Glória a Deus. Nós devemos, irmãos, exultar ao Senhor, tanto pelo choro que dura uma noite, que é terrível, mas também pela alegria que vem pela manhã. Nós devemos exultar ao nosso Senhor, tanto pelo sofrimento, que é um visitante passageiro, isso vai passar, mas nós também devemos dar graças a Ele pelo glorioso e gracioso favor divino que Ele traz sobre nossas vidas e que nos acompanha desde agora até toda a eternidade. Que um dia estaremos com Ele eternamente, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz e lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e ela tem nome, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Fiquem na paz.